Olá, você tá bom? Esse vídeo eu tô fazendo para aqueles que estão se sentindo perdidos, sem saber qual direção tomar. Essa leitura, ela não vai falar de destino, ela não vai falar de previsão. Eu vou abrir aqui o tarô para entender o que realmente está por trás dessa sensação de estar perdido. Que na maioria das vezes, se sentir perdido não significa estar sem caminho. Às vezes é outra coisa. Então, antes de abrir as cartas aqui, eu queria dizer que quando alguém se sente perdido, quase sempre o problema não é a falta de direção. É o excesso de apego àquilo que já não serve mais, né? Então, vamos lá. Vamos ver. Então aqui fala o que está gerando essa sensação de estar perdido, né? Como eu falei, essa carta aqui, ó, tá confirmando, ela não fala de falta de direção, né? Ela fala de apego. Você não tá perdido porque você não sabe para onde ir. Você tá perdido porque você tá tentando manter algo que já não se sustenta mais. É a carta do apego, né? O 4 de ouros pode ser uma relação, pode ser uma ideia de um projeto, um plano, né? Pode ser uma versão sua que já não cabe mais. Então o 4 de ouros ele mostra alguém que está segurando, não porque faz sentido continuar, mas porque soltar dá medo. Dá medo você sair da zona de conforto, né? Quando você segura o que já não flui mais, nada de novo entra. Você continua naquele quase um padrão repetitivo aí, né? Então, aí vem essa sensação de estagnação, que você chama de estar perdido. Mas, na verdade, você não está perdido, você está apegado. Então, não é falta de caminho aqui, né? É o excesso de controle. Puxa. E aqui essa carta fala do que você está evitando enxergar. Então, olha só, o Imperador invertido, já caiu aqui as outras cartas, eu vou manter elas, então eu vou virar elas aqui depois. Mas aqui fala o que você está evitando enxergar. Então aqui começa a ficar mais claro, né? A leitura. Você não está perdido, você está sem direção porque você se perdeu do próprio eixo. O Imperador invertido aqui, ele não fala de falta de poder. Ele fala de não assumir o seu próprio poder, nesse caso aqui, né? Então, ou você está esperando alguém validar, né, algo, né, para que você possa dar continuidade, ou você está tentando manter o controle sobre algo que já saiu do lugar. Manter o controle é esse apego aqui, né? A algo que já não tem mais o que controlar. Então também pode mostrar uma dificuldade em criar estrutura. Você pensa, sente, percebe, mas não transforma isso em ação concreta. Isso se conecta com o 4 de ouros porque você segura, mas não constrói um caminho novo, né? Então não é só apego. É falta de posicionamento também. Então, você não está perdido ou sem comando. E clareza aqui, né, sem decisão, vira estagnação. Aqui outra carta que já caiu. Olha só. Oportunidades estão te esperando. Então, você precisa realmente desapegar aqui para dar abertura para o novo, né? Aqui fala de o que precisa ser encerrado. Então essa carta pode confundir se você não olhar com profundidade, porque o As de Copas, ele normalmente fala de começo, né?
Mas aqui ele está falando de algo que você ainda não viveu, porque não encerrou o que veio antes, esse apego que você precisa encerrar. Então você não está perdido porque não tem caminho, você está perdido porque tem algo novo querendo começar e você ainda está preso no antigo. Então tem sentimento, tem desejo, tem uma possibilidade real de mudança aqui, né, de início, mas ela não entra, porque você está tentando proteger o que já não faz mais sentido aqui, né? Então, o 4 de ouro segura, o imperador invertido não toma decisão nenhuma e o novo fica parado. Entende? Então, essa carta mostra que não falta direção, falta espaço, limpar o antigo para dar espaço para o novo. Então, o espaço aparece quando algo é encerrado de verdade, lá atrás, né? Então, o novo, ele não entra porque você ainda não saiu do antigo, do velho, né? E outra carta invertida aqui, olha só. Então, aqui é a posição de qual é o próximo movimento possível, né, que a gente pode fazer nessa situação. Aqui está o ponto mais importante dessa leitura. Porque o próximo movimento não é fazer mais, é enxergar com honestidade. O sol invertido, ele não fala de ausência de luz. É uma carta, mesmo invertida, ela é positiva, porque é uma das, se não a mais positiva do tarô, né? Então, ele não fala de ausência de luz, ele fala de uma verdade que você já percebeu, mas ainda não assumiu por inteiro, né? Aqui tem clareza, mas é uma clareza que você tenta suavizar, para não precisar agir, porque aqui você está travado, você está preso numa zona de conforto aqui, né, no apego. É quase que uma autossabotagem, você não evitando enxergar para não ter que agir, para continuar onde você está. É bem difícil, mas você segura o antigo, você não assume o comando e o novo não entra. E aí você diz que está perdido. Então, mas o sol, ele invertido, ele está mostrando outra coisa. Você não está perdido, você está evitando olhar para o que já está claro, porque você já meio que sabe o que tem que ser feito, mas está aí empurrando com a barriga, né, evitando para não ter que encarar de alguma maneira. Então, o próximo passo aqui não é descobrir algo novo, é parar de ignorar o que você já sabe. Então, a clareza você já tem. O que falta é sustentar isso. Então, você não está sem luz, você está desviando dela, né? Então, essa leitura aqui, ela é curtinha, né? Mas ela está bem direta. Ela não fala de falta de direção, né? Como a gente está falando aqui desde o início. Ela fala de apego, falta de posicionamento, um novo caminho que não entra e uma verdade que você já sabe. Então, se sentir perdido aqui é só o meio do processo, né? Então aqui, o meu intuito nessa leitura não é prever o que vai acontecer, é ajudar você a organizar esse tipo de clareza quando ela já existe, mas ainda não virou uma decisão. Entende? Você já sabe, você só precisa agir. Então aqui, né, resumindo, aqui fala de apego, fala de falta de posicionamento, um novo caminho que não entra, uma verdade que você já percebeu, mas ainda não sustentou. Então aqui não, você não está perdido. Você só está entre o que já acabou e o que você ainda não teve coragem de começar. É exatamente nesse ponto que muita gente trava, né? Não porque não sabe o que fazer, mas sabe, só que ainda não decidiu, não pôs em prática. Então não está faltando clareza. Na verdade, ela está sendo evitada. E a partir do momento que você para de evitar, é que o caminho aparece. Porque é um caminho muito bom. É o que você está querendo. Aqui a vida está esperando você vir buscar. Ela não vai te dar... não vai cair no seu colo. Você vai ter que se movimentar de alguma maneira. Você vai ter que ir buscar. Ao invés dela vir até você. Você vai ter que ir atrás dela. Mas ela tá lá te esperando, né? É a partir desse momento que você para de evitar que o caminho aparece. Então esse é o ponto, é o mais desconfortável de qualquer processo, né? Porque aqui não dá mais para voltar.
mas você ainda não avançou. Então você está preso no meio do caminho. É como se realmente... Claro que você tem escolha, né? Você tem a opção de não fazer nada. Mas a vida vai chegar num momento em que ela não vai te dar outra escolha a não ser você avançar, porque voltar para trás você não pode. Ela não vai permitir que você fique tanto tempo assim preso onde você está. Coisas vão acontecer realmente para te tirar desse lugar. A vida, né, se encarrega de... Quando a gente se sente parado, estagnado, a vida dá um jeitinho de colocar a gente no caminho certo, de volta. Mesmo a gente lutando contra. Então, quanto mais a gente resistir, mais doloroso é. Nesse caso aqui, principalmente. Porque a gente já tem consciência, né? A gente já sabe. A gente só tá evitando o que deixa as coisas um pouco mais dolorosas. Então, você vai continuar chamando de confusão o que já é decisão. Então, pensa nisso.